Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre José Carlos, Reverendíssimo Padre Fabrício, que está atendendo a confissão, quero primeiro agradecer o convite para essa pregação. Como dizem os Santos Padres, de Maria nunquam satis, falar de Maria nunca é o suficiente. E de modo especial me alegro muito de poder voltar a Varriçai, depois de algum tempo. A primeira pregação que eu fiz aqui foi na época do Padre Antônio Siqueira, em 91, depois do Padre Rafael, e agora estou de volta para falar um pouquinho de Nossa Senhora, um tema de que eu gosto muito. E o tema que me foi colocado foi Maria Auxilium Christianorum, Maria Auxílio dos Cristãos. Para entender o que é o auxílio, é bom voltar um pouquinho ao começo do mundo, o começo da criação, quando Deus foi criar Eva. Deus disse, façamos uma auxiliar para Adão. E poderíamos entender o termo auxiliar como um termo pejorativo ou de pouca importância, mas a Sagrada Escritura fala que a mulher foi criada como auxiliar. E o que é auxiliar na Sagrada Escritura? O termo auxiliar tem dois sentidos principais em linguagem bíblica. Auxiliar é aquele ou aquela que representa o próprio Deus. Daí nós dizemos, ó Deus, vinde em meu auxílio. Então, o auxiliar é o próprio Deus que vem socorrer os homens. E auxiliar também é colocado na Sagrada Escritura como um exército em linha de batalha. Aquele exército que vem socorrer e vem defender e vem auxiliar, mas que já está em linha de batalha. Por isso, quando Deus vai criar a mulher, Deus coloca a mulher ao lado de Adão como a representação dele mesmo, que está ali para inspirar, socorrer e auxiliar o homem. Daí a grandeza da mulher. E depois é como um exército em linha de batalha, devido à força que Deus dá à mulher para as grandes lutas e muito difíceis que ela enfrenta na sua família, na educação, na geração, na educação dos filhos, no cuidado do marido. Portanto, é essa figura de Eva, a mãe de todos os viventes, como essa auxiliar. Mas Eva caiu no pecado por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho e por causa da sua desobediência. Deus, na sua infinita misericórdia, para salvar a humanidade, Ele quis criar uma outra mulher, uma nova Eva. E então Deus fez Maria. É interessante o que dizem os Santos Padres, Deus juntou todas as águas e fez o mar, e juntou todas as graças e fez Maria. E qual é a missão de Maria no mundo e na história? É ser essa presença do auxílio de Deus, da força de Deus, como um exército de Deus que vem nos defender, vem nos socorrer, vem cuidar de nós, vem nos proteger e, sobretudo, nos defender dos nossos inimigos. São Luís Maria Grignion de Montfort, quando fala de Maria, ele diz que por Maria, Jesus Cristo quis vir ao mundo, e é por Maria que ele deve reinar no mundo. Por isso nós vemos Maria dizer o seu sim ao anjo para a salvação da humanidade, eis aqui a serva do Senhor. Vemos Maria dizer o seu sim ao pé da cruz, quando ela entrega o seu filho em sacrifício para a redenção da humanidade. Então, enquanto Cristo é redentor, Maria é corredentora. Daí a grandeza de Maria. Maria, ela é essa nova Eva, é a mãe de todos os lavados pelo sangue de Jesus. Maria é a nossa mãe.
Portanto, Maria tem essa função de ser auxílio, de ser cuidadora, de estar na história de toda a humanidade, na história do cristianismo, sempre cuidando e defendendo e auxiliando, sobretudo contra os inimigos da salvação, seja os inimigos externos, seja os inimigos internos. Nós acabamos de cantar também na ladainha que Maria é mãe da igreja. E é muito interessante isso, porque Maria é mãe de Jesus, que é a cabeça da igreja, mãe de Cristo, cabeça da igreja, e ninguém é mãe só da cabeça, é mãe também do corpo. E como nós somos o corpo místico de Cristo, porque somos a igreja, então Maria, mãe de Jesus, mãe de Cristo, mãe da cabeça, também é a nossa mãe. É mãe dos lavados pelo sangue de Jesus. E como mãe, Maria nos socorre, Maria nos auxilia em todas as necessidades, em tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para nós alcançarmos o céu. Porque esse é o fim último do homem, como nós aprendemos no catecismo. Conhecer, amar e servir a Deus e depois ser feliz para sempre no céu. Esse é o fim da igreja. E esse é o fim de Maria. Maria vem exatamente nos auxiliar para isso. Mas Maria auxilia os cristãos, primeiro, cuidando de fora, dos inimigos de fora. A igreja sempre teve muitos inimigos, grandes inimigos. Já no começo, vemos lá os judeus, depois os romanos, depois os muçulmanos, e alguns fatos na história, eu gostaria de lembrar aqui, para mostrar como é essa proteção de Maria, que quando tudo parece impossível, parece que nós estamos perdidos, Maria vem e nos auxilia e nos socorre. Na Idade Média, os cristãos, sobretudo lá na Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e Portugal, eles estavam sob domínio dos muçulmanos. E Nossa Senhora aparece a 3 homens, ao rei de Aragão, Tiago, a São Pedro Nolasco e São Raimundo de Peñafort, e pede para eles fundarem uma ordem religiosa, que depois passou a ter o nome de Mercedários, em homenagem a Nossa Senhora das Mercês, e que tinha como objetivo principal ir resgatar aqueles cristãos que estavam presos como escravos dos muçulmanos. Veja o cuidado de Maria, né? E realmente Maria foi auxiliando, Nossa Senhora foi cuidando para que essa ordem crescesse, e quantos irmãos dessa ordem mercedária juntavam dinheiro para comprar de volta os cristãos que estavam lá como escravos, que poderiam muitas vezes perder a fé e se tornarem muçulmanos, se tornarem pagãos. Então Maria, Nossa Senhora, ela foi auxiliando para que essa ordem crescesse. E quantos irmãos da ordem até se ofereciam como escravos para resgatarem aqueles cristãos que estavam lá presos como escravos dos muçulmanos. Mas Nossa Senhora vai além. Esse nome, esse título de Nossa Senhora de Auxílio dos Cristãos foi colocado na ladainha depois de uma dessas batalhas contra os muçulmanos. 1571, era o Papa reinante, o Papa São Pio V, e os muçulmanos tinham decidido entrar na Europa, e sempre foi um desejo deles invadir o cristianismo e acabar com o cristianismo, destruir o cristianismo, e tentaram várias vezes, sobretudo lá na Europa, para acabar com o cristianismo, e Nossa Senhora sempre esteve a postos para defender os cristãos contra os muçulmanos. E em 1571, eles tinham juntado 280 navios para invadir pela Itália e depois tomar conta da Europa. O protestantismo estava em alta, o cristianismo estava dividido, agora era a hora deles invadirem. E o Papa, muito preocupado, porém confiante, ele chamou alguns príncipes cristãos, alguns católicos,
e colocou o povo todo para rezar o rosário. E os cristãos foram em poucos barcos para combater os muçulmanos. Humanamente era impossível, eles sairiam derrotados. Até que lá no meio da batalha veio um vento contrário aos muçulmanos e os soldados cristãos avançaram e derrotaram fragorosamente, colocando em fuga os muçulmanos. E o Papa lá em Roma, com o povo em procissão, rezando o rosário. E ao tomar ciência desse fato, o Papa então mandou colocar na ladainha o título de Maria, auxílio dos cristãos, e decretou que no dia 7 de outubro fosse dedicado a Nossa Senhora das Vitórias, em honra dessa vitória de Maria sobre o inimigo cristão. E isso aconteceu outras vezes. Em Viena, já no século seguinte, aconteceu coisa semelhante, quando apenas um rei, o rei da Polônia, foi lá tomar Viena de volta, na Áustria, que estava dominada pelos muçulmanos, com um exército pequeno, e conseguiu expulsar. E aí foi em outros momentos, depois que nós já estamos lá no século XIX, quando o Papa Pio VII agora foi preso por Napoleão e ficou encarcerado. E o Papa pedia a Nossa Senhora que desse a graça dele se libertar do cárcere e ser levado de volta para Roma. Este havia excomungado o Napoleão, e Napoleão debochava da igreja, debochava do Papa e dizia que vale a tua excomunhão. A excomunhão da igreja, para mim, não consegue derrubar um fuzil de um soldado meu. E o Papa disse, se eu sair dessa prisão, por intercessão de Maria, ao chegar a Roma, eu vou instituir uma festa em seu nome. E o Napoleão vai com seus soldados para a Rússia, e lá o frio é tão forte que os soldados não conseguem nem segurar o fuzil, e os fuzis caem no chão e perdem a batalha. E o Papa então é solto, Napoleão se volta atrás, e o Papa é solto, institui a festa em honra de Nossa Senhora. Então nós vamos vendo na história, em vários momentos, Nossa Senhora vir em auxílio da igreja, em nosso auxílio, sobretudo para combater os inimigos da fé cristã. Mas há outros inimigos que nós temos na igreja, que entram na igreja, que esse é pior, porque enquanto os inimigos de fora querem nos matar e fazer mártires, os inimigos dentro da igreja, eles não querem mártires, eles querem solapar a nossa fé e destruir a nossa fé. E muitas vezes, regiões inteiras que eram fiéis, que eram cristãs, se tornaram heréticas ou hereges e foram destruídas da fé exatamente por causa das heresias e das infiltrações dos inimigos da igreja dentro dela, mudando o modo de se crer, mudando o modo do povo ser, mudando a fé, destruindo a fé. E essa é a pior batalha que a igreja sempre travou. E quantas heresias aconteceram dentro da igreja já desde o início. Vemos lá o arianismo, depois vemos quando Nossa Senhora aparece a São Domingos, mandando que se rezasse o rosário para combater os albigenses. Estamos lá nos tempos da Idade Média. Depois vamos ver as heresias protestantes invadindo a igreja em diversos momentos. Essa é a pior batalha. E Nossa Senhora vem em nosso socorro como a grande vitoriosa contra as heresias. Mas há também outra batalha que nós temos que combater dentro da igreja, que são os maus costumes. Quando as imoralidades penetram no rebanho de Deus, quando o povo se corrompe, essa é a pior batalha. Porque muitas vezes se tem uma religião de casca, tudo muito bonito,
Mas a vida católica vai se destruindo, vai ficando meio que falsa, hipócrita, e aí Nossa Senhora, ela vem em auxílio para nos socorrer. E lá, já no tempo de São Domingos, ela diz como deve ser. E ensina um método fácil dela nos socorrer, que é a reza do terço, ou do rosário. Quando nós rezamos o terço, ou o rosário, nós fazemos companhia a Maria, contemplando a Jesus. Por isso, o terço é para nós não só uma arma que nos resguarda para podermos estar sempre unidos a nosso Senhor, como o terço também nos alenta, nos consola, nos anima e nos faz imitadores do próprio Jesus Cristo. Quando todos os dias desfiamos as contas do rosário, pedindo auxílio a Maria, estamos ali falando com ela, olhando a Jesus, contemplando os seus mistérios, e como que caminhando aqui nesta vida. As contas do rosário significam a nossa caminhada, uma eternidade. Por isso termina cada dezena com glória, porque a nossa caminhada deve terminar na glória de Deus, e assim nós vamos contemplando a Jesus no seu nascimento, na sua infância, nas suas dores, nos seus sofrimentos e na sua glória, para nos levar ao céu. Por isso o Papa Leão XIII dizia que o rosário é a grande arma para os tempos modernos, exatamente porque 3 são os grandes ataques que nós sofremos hoje. Primeiro, a família. Depois, o ataque do homem não ter o espírito de sacrifício, querer só gozar a vida. E o terceiro ataque é tirar do homem o sentido do céu. E o rosário, com os mistérios gozosos, nos chamam a atenção para a importância da família. E como a família é atacada, sobretudo nos dias de hoje. O divórcio, o aborto, a limitação da natalidade, a contracepção, a ideologia de gênero empurrada nas escolas para destruir a pureza das crianças, a pornografia, que vai infestando como uma droga, como se fosse uma maconha e uma cocaína, que vai se espalhando no meio da juventude e destruindo a capacidade de amar das pessoas. Quanta destruição nós vemos, a perda do sentido da vida de família. As famílias vão se destruindo no lar. As pessoas não se conhecem mais, não dialogam mais, não fazem mais companhia umas às outras. Agora inventaram o celular, que é bom, a gente usa, tal, mas como isso tem separado as pessoas, separado os membros da família. Tem mensagens, troca mensagens com todo mundo, conhece o mundo inteiro. Eu tenho 1.000, 2.000 amigos no Face, e no Twitter e tantas coisas que eu nem sei mais. Mas, e não conversa com quem está do lado. Não conversa com a esposa. Não conversa com o marido. Não conversa com os filhos, com os irmãos. A família vai se tornando um grupo de pessoas que vivem em ilhas. Por que não voltar a rezar o terço em casa? O terço em família? Para que um olhe para o outro e possa ali dialogar com o nosso Senhor e com a Nossa Senhora. Então, os mistérios gozosos valorizam a família, começando lá com Maria, na concepção de Jesus, pois visita Isabel, a caridade, o nascimento de Jesus e tudo mais. E os mistérios de dor nos mostram a grandeza e a importância do sacrifício de Cristo por nós, mas também da nossa participação no sofrimento de nosso Senhor, nos leva à penitência. Quantas vezes nós caímos no pecado e quantas vezes temos que fazer penitência? Como somos fracos, se nós não temos espírito de sacrifício. Nós vamos vendo hoje uma geração que vai surgindo de gente mole, preguiçosa,
que não suporta uma dor, e está logo chorando, caindo pelos cantos. Qualquer sofrimento é motivo de dizer, não aguento mais. As pessoas estão sendo feitas de geleia, tudo mole. Terrível. Perdeu-se o espírito de sacrifício, de gente valente, forte, disposta a sofrer por nosso Senhor. Os mistérios dolorosos nos mostram exatamente a importância do sofrimento de Jesus, do sacrifício de Cristo por nossa salvação, e nos leva a aprender a oferecer as nossas contrariedades do dia a dia a nosso Senhor, unidos a Ele. E por fim, continua o Papa Leão XIII, ir para o céu. O que nos importa é a vida eterna. O resto aqui tudo passa. Tudo passa. As pessoas se preocupam com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. É claro que temos que trabalhar aqui no mundo, estudar, fazer faculdade, quem pode, depois cuidar lá da roça, enfim, pagar as contas e ter comunicação uns com os outros, espalhar por toda parte o amor de nosso Senhor. Muito bom! Mas tudo isso só tem um sentido, que é o céu, que é a vida eterna. Se nós conseguimos isso, seremos felizes para sempre. Se não, então nós vamos vendo hoje a tendência de se criar uma espécie de religião só para as coisas da terra. Só o que agrada. Só festa. E vai se perdendo o sentido de religião que eleva. Que eleva. Uma das causas da crise da igreja foi o modernismo que entrou, e quando a gente fala modernismo, muita gente entende mal, modernismo como se fosse tecnologia moderna. Não é isso, é o modernismo religioso, no sentido de que fazer com que os homens só pensem nas coisas do mundo. Então vamos tornar tudo muito agradável, vamos transformar a nossa missa num show, vamos fazer esse povo todo dançar, pular, como se a fé fosse algo só para as coisas da terra. Não existe mais pecado, pode viver à vontade, pode andar de qualquer maneira, o importante é ser feliz, esquecendo do céu. Isso penetrou dentro da igreja. Dentro da igreja. Cuidado só com as coisas da terra. Ou então a religião se torna apenas um sentimento. Eu me sinto bem, tive a experiência de Jesus, estou muito feliz, mas uma felicidade assim meio romântica, só das coisas do mundo. Isso é um grande perigo hoje na nossa igreja. Nós corremos esse risco. A nossa fé é a nossa adesão a nosso Senhor e tudo aquilo que Ele nos ensina, que nos leva a sacrifícios, nos leva a uma conversão, a uma mudança de vida. Nossa Senhora nos ensina isso. Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. E ela vai estar nos auxiliando. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos do auxílio de Nossa Senhora para mantermos a nossa fé. Vocês se lembram como foi no início aqui, né? Todo mundo reunido e o povo gritando, católicos unidos em defesa. Ih, mas está fraco, essa moleza. Vai correr todo mundo. Vai correr todo mundo. Católicos unidos em defesa da fé. Melhorou. Melhorou. Em defesa da fé. Mas em defesa da fé não é só na igreja não, viu? Defesa da fé em toda parte. Quando fala defender a fé, não é sair dando tapa dos outros, não. Defesa da fé é viver a fé. Porque ser católico aqui dentro da igreja é fácil. Todo mundo é católico, a gente reza junto, canta junto. Para ser católico lá na família, lá no trabalho, lá na rua, aí é que está, aí é difícil. Estariam preparados para o combate da fé? Estariam preparados para o martírio?
chegasse o momento de dizer, você vai ser preso e vai morrer por causa da fé, você iria ou sairia correndo? Porque na hora do vamos ver, né, a gente tem que provar que crê em nosso Senhor. Assim, se nós vivemos a nossa fé, nosso Senhor nos dá forças. Por isso é muito importante nunca perder a nossa identidade católica. Nós temos contato com muita gente. Hoje tem as redes sociais, tem as escolas, tem a faculdade, que hoje virou uma militância política, tem uma série de ambientes que vão minando, destruindo a fé dos católicos. A fé de vocês. E vocês têm que resguardar essa fé. Não perder essa fé. É porque agora é diferente. A fé não é diferente, não. Tem que manter essa fé. Manter a identidade católica de vocês. De que Varriçai foi sempre um exemplo. E não se deixar influenciar por tudo aquilo que pode destruir a fé. Manter essa identidade da fé, sendo católicos, com a reza do terço, com o amor a Nosso Senhor, com o respeito na igreja, com a participação correta na Santa Missa, com a modéstia nas vestes, com o cuidado com a família, o respeito às coisas de Deus. Isso não muda. Isso não muda. É preciso manter a fé. E pedir sempre a Nossa Senhora essa graça. Maria, auxílio dos cristãos, conservai a nossa fé. E assim vocês estarão todos ajudando o Padre que dia a dia luta e vive em tudo para auxiliar a todos vocês e levar vocês a conservarem a fé, viverem essa fé e depois todo mundo ir para o céu. Mas conservem e sejam unidos. Não aceitem divisões, intrigas, porque isso é uma armadilha do demônio, quando coloca um grupinho aqui falando de outro grupinho dali. Nós não somos melhores do que ninguém, somos todos fracos, todo mundo é fraco, todo mundo cai. Todo mundo cai, então não tem que ficar julgando ninguém. E Deus permite as nossas quedas para nos humilhar, porque o confessionário é para todos. Aquele que disser que não cai, que não é santo, pode falar com o Padre Zé Carlos que ele vai botar em cima aqui, vai tirar uma imagem dessa e colocar no lugar. Todo mundo vê. Olha lá, aquele lá é santo. Entendeu? Por quê? Todo mundo precisa de confessionário. Então não tem que ficar julgando um ao outro, não é? Procurando ajudar uns aos outros, perdoar, não guardar mágoa e auxiliar uns aos outros, e usar da misericórdia. E pedir sempre a Nossa Senhora o auxílio para viver a fé. Maria, auxílio dos cristãos, que interceda, então, por todos nós. Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia os seus erros por todo o mundo, e espalhou. Não foi só o comunismo, não, muitos outros erros. E continua espalhando por toda parte. Sobretudo o ateísmo e a perda do sentido de Deus. Então, o rosário vai trazer de Nossa Senhora esse auxílio. Então, vamos pedir a Nossa Senhora auxílio dos cristãos que nunca nos abandone. E quando ela está conosco, nós estamos protegidos. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Salve Maria.